A minuta de resolução sobre contrato de seguro de grandes riscos está em consulta pública até o dia 9 de outubro. Tem muita coisa nessa minuta que merece ser debatida, mas, para ser breve, eu gostaria de ressaltar dois aspectos gerais. O primeiro deles é a mudança do regime jurídico de direito privado aplicável ao contrato de seguro quando ele for considerado de grandes riscos. Isso é o que se vê no artigo 4º da resolução. Em termos de estilo, é um artigo repetitivo, porque ele reafirma no caput, nos incisos e nos parágrafos uma mesma ideia, que é a ideia de paridade entre segurado e seguradora e de liberdade negocial ampla, e até anacrônico quanto à forma, porque exige a assinatura das partes no contrato. É certo que a SUSEP deveria interferir menos no conteúdo do contrato de seguro, por exemplo, parando de impor condições contratuais padronizadas, mas a presunção de paridade pretendida pela resolução é problemática. Na essência, presumir paridade é dizer que o contrato de seguro não se forma por adesão, e sim que ele é escrito a quatro mãos, como é típico dos contratos paritários. Essa mudança na gênese repercute na interpretação do contrato, já que a regra de que ambiguidades e contradições são interpretadas contra o predisponente, de onde deriva a máxima de que indúbio pro assegurado, só incide nos contratos formados por adesão. A primeira razão pela qual essa mudança, decorrente da presunção de paridade, é um problema, é uma razão de forma, porque, naturalmente, o CNSP pode regular o contrato de seguro, indicando, por exemplo, quais os elementos mínimos obrigatórios. Mas o CNSP não pode legislar sobre formação e classificação contratual, por mais que faça isso de modo indireto, usando uma técnica de reafirmação de princípios e valores. Formação e classificação contratual são questões clássicas de direito civil, que é uma matéria reservada à competência do Congresso Nacional. A segunda razão pela qual a presunção regulatória é um problema é que ela é dissociada da realidade. Mesmo em contratos de seguro que podem envolver grandes indenizações, um seguro de riscos de engenharia de uma obra de grande vulto, em geral, o segurado não negocia o contrato em igualdade de condições. Ele pode participar da redação de uma ou de outra cláusula, mas isso não interfere na classificação do contrato e é uma questão a ser ponderada no caso concreto, é uma tarefa de intérprete e não de regulador. O segundo aspecto geral da minuta que chama atenção são os critérios que definem quando o contrato de seguro será considerado de grandes riscos. Como não há uma exposição de motivos, por hora só nos resta elucubrar sobre a justificativa e tentar sistematizar os critérios, que são alternativos e não cumulativos. De modo geral, a resolução cria 3 grandes caixas, sendo que uma delas se subdivide. A primeira caixa contém os ramos ou grupos de ramos de seguros elencados na própria resolução. Nesse caso, quaisquer que sejam os valores envolvidos e independente das condições econômicas do segurado, será um contrato de seguro de grandes riscos. Nessa categoria entram seguros os mais variados, de riscos nomeados operacionais a riscos de petróleo, passando pelo seguro de responsabilidade civil de administradores e diretores, em que o segurado é uma pessoa física. A segunda caixa se relaciona ao objeto do contrato. Qualquer seguro, desde que contratado por uma pessoa jurídica, cujo limite máximo garantido seja superior a 20 milhões de reais, também será de grandes riscos. E a terceira caixa, que é a que se subdivide, se relaciona às condições econômicas do segurado ou do tomador. A resolução os equipara. E a caixa se subdivide porque a resolução usa tanto um critério de situação patrimonial, a ser buscado no balanço, de ativo total superior a 27 milhões de reais, quanto um critério de resultado, a ser buscado na DRE, de faturamento bruto anual superior a 57 milhões de reais.
De modo geral, são critérios amplos e com uma linha de corte bem rígida. A origem dos estudos e dos cálculos que levaram à escolha desses ramos, bem como a fixação desses valores, é um mistério. Talvez a pretensão seja segurança jurídica, mas cláusulas fechadas como essa têm uma série de problemas conhecidos, dentre os quais arbitrariedade e rigidez e, portanto, dificuldade para solucionar casos concretos em que a complexidade da realidade excede aquilo que foi tão delimitadamente previsto na norma. Além desses aspectos gerais, há outros. Para ficar em um exemplo apenas, a resolução acolhe a teoria do reembolso no seguro de responsabilidade civil, segundo a qual o segurado primeiro precisa pagar o terceiro para só depois ressarcir-se junto à seguradora, o que destoa do Código Civil e de entendimento simulado do STJ. Bem, já me estendi demais, pelo que agradeço a atenção e renovo o convite a todos para que participem desse debate tão importante e que tem tantas consequências práticas. Muito obrigada.